oposição na CPMI do 8/1, o G. Dias foi ouvido na CPI do Distrito Federal. Na CPMI dos atos golpistas do Congresso Nacional, ele vai ser ouvido em uma data ainda a ser definida, provavelmente no segundo semestre, mas a oposição está de olho nas declarações que ele deu e pretende utilizar. A avaliação é de que a justificativa que o general dá de que o relatório estava errado, de que ele não tinha sido informado e que por isso ele mandou corrigir o relatório e enviar uma nova versão, ela não convence. Segundo membros da oposição dentro da CPMI, o que o general deveria ter feito era informado sobre a correção e aí sim enviado uma segunda versão, não simplesmente enviado um outro documento, apagando que tinha chegado para ele os alertas da ABIN. Então, os deputados e senadores mais envolvidos com a investigação dizem que a versão que ele dá é uma versão aí bastante complicada e ainda a ser verificada. Não resolve a situação de G. Dias, na avaliação deles, não é uma versão consistente. Vou chamar o nosso time agora de análise. Estão comigo Leandro Rezende e Yuri Pita. Yuri, como que você sentiu? Eu peguei esse termômetro na oposição da CPMI, que é quem está mais focada nesse depoimento do G. Dias. Como que você sentiu na base governista? Eles sentem que ele se complica, não se complica? A grande questão para a base governista, Raquel, é mais proteger o próprio governo e quem ainda faz parte do governo e não um ex-ministro como G. Dias. É claro que a situação toda, né, o fato de G. Dias ter sido flagrado pelas câmeras de segurança dentro do Palácio do Planalto enquanto os golpistas destruíam patrimônio público da sede do Executivo Federal, ainda que se tente explicar qual era a condição em que ele estava naquele momento em que aquelas imagens foram captadas, mas a grande preocupação dos governistas é não expor e tentar preservar ao máximo as figuras que ainda fazem parte do governo. Basta ver que a convocação de G. Dias na CPI mista já está acordada. O que não há acordo e há uma resistência, uma disputa é, por exemplo, a convocação do atual, né, de quem é titular da pasta de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, por exemplo, entre outras figuras. A grande questão é que a oposição vai, sim, claro, manter esta disputa de narrativas e tentar fazer um jogo equilibrado na CPI mista, mas o governo ainda consegue ter, com a sua formação de maioria entre os integrantes da CPI, algum controle da agenda e aí, por isso, consegue fazer uma concessão ou um acordo para que, por exemplo, G. Dias seja convocado e com isso seja postergada, eventualmente, uma convocação de Flávio Dino ou de outros integrantes pessoas que ainda fazem parte do atual governo, como, por exemplo, o secretário executivo do MJ, Ricardo Capelli, que foi o interventor do Distrito Federal, nomeado ainda naquele dia 8 de janeiro. Yuri, me corrige se eu estiver errada, mas o que eu entendi da sua leitura é que o G. Dias está sendo um pouco que abandonado pelo governo. O governo está tentando preservar outros elos, ministros que ainda estão no governo, é isso? O governo vai usar a sua energia para preservar quem faz parte do governo. A situação de G. Dias foi resolvida quando a CNN conseguiu revelar aquelas imagens que o mostravam no Palácio do Planalto. O governo tomou a decisão ali naquele momento em que ele perdeu as condições políticas de ficar no cargo. Não vai... a questão é qual é a energia que o governo tem que gastar com quem ainda faz parte do governo para não constranger, não ter nenhum tipo de risco com quem ainda está dentro do governo e não com quem já deixou. O que o governo sim vai fazer e continua fazendo e sempre fez é defender que
a responsabilidade pela segurança pública do Distrito Federal, da esplanada dos ministérios, era do governo do Distrito Federal. E que tentar tirar alguma conclusão do relatório do sistema de inteligência, muitos integrantes aliados do governo falam que o relatório, em trechos daquilo que se soube que foi divulgado, há trechos em que sim aponta um risco preocupante, mas há trechos que são inconclusivos e de que aquele documento não seria suficiente para uma tomada de decisão mais efetiva, para um reforço mais efetivo e que, primeiro, quem tinha essa responsabilidade era o governo do Distrito Federal. Leandro, a política como ela é, né? Porque G. Dias era um auxiliar precioso para Lula, acompanhou ele durante a campanha, foi uma escolha pessoal do presidente. E essa versão que ele dá na CPI do DF, ela é complicada, ele vai precisar de um bom advogado, tá parecendo. E se espera, Raquel, que, primeiro, boa tarde para você, para o Yuri, para quem está com a gente aqui no 360, e se espera que os integrantes da CPMI tenham assistido o depoimento de hoje, do G. Dias, para que a gente não tenha o que a gente teve nesses 2 dias de depoimento. Na terça-feira e hoje, estava acompanhando a sessão da CPMI, que ainda está rolando, né? Está prestando lá depoimento, o homem que foi preso por planejar o atentado em Brasília. Tanto na terça-feira, como na parte da manhã de hoje, como nesse depoimento do George Washington, que está rolando ainda lá no Senado, está transparecendo que os deputados e senadores estão se preparando pouco para os depoimentos. E olhar para a CPI do DF seria fundamental para que isso conseguisse avançar, inclusive em cima do que o G. Dias colocou ali para a CPI do DF. Por exemplo, né, aquela imagem que ficou muito célebre de um major do GSI que estava servindo água para os invasores, para os golpistas, né? Ele explicou ali que ele não tem nada a ver com isso, que ele ele só chegou ali no Planalto 4h30 da tarde, a imagem foi gravada 3h59 da tarde. Ele não serviu água para ninguém e não foi conivente. Bom, as imagens, elas revelam exatamente isso, né? O G. Dias não estava ali nesse momento. Seria interessante que se avançasse, né? Mas é claro que a CPMI é um palco midiático e essa pergunta vai voltar certamente a ser feita sobre essa coisa. Essa imagem é realmente muito impactante e o G. Dias vai ser mais uma vez questionado sobre isso. No mais, né, me parece um pouco na linha do que o Yuri colocou, né? O governo está muito mais preocupado em defender quem está no governo de quem efetivamente já saiu do cargo, Raquel.